morte, meu Deus, mas que esteja mais compromissados contigo, ó Deus. Deus, fala conosco nessa noite, ó Pai. Nos enche da tua graça, do teu amor, do teu perdão. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar a irmã Maria Borges para estar adorando o Senhor Jesus com um louvor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Meu filho, bote bem da Fernanda Brum. Amo o Senhor. Aleluia, Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Meus amados irmãos, vamos aproveitar, vamos meditar um pouco nessa leitura que nós fizemos. Os irmãos que chegaram por último, Isaías capítulo 41, do versículo 8 ao 13. Vou fazer ela rapidinho aqui. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. Os que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma leitura maravilhosa, uma mensagem profunda, onde Deus usou o seu servo, o profeta Isaías, para falar para Israel, cerca de 700 anos antes de Cristo, mas essa mensagem é tão atual para os nossos dias, que ela também é para a igreja do Senhor Jesus. Eu digo para os irmãos que dificilmente vai ter um crente que não tenha tido uma experiência pessoal com Deus lendo esta leitura que nós fizemos agora. É algo poderoso da parte de Deus. Mas para podermos entendermos um pouco o que Deus faz na vida de um homem que se dispõe a obedecer a Deus, a servir a Deus, a ser um homem santo diante do Senhor e fazer a vontade de Deus. Isaías, no capítulo 6, nós podemos ver que Isaías descreve, no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, provavelmente Isaías era parente do rei Uzias, ele fazia parte da linhagem real, tinha sangue azul nas veias, e eu pesquisando, dizem que ele era conselheiro do rei Ezequias. Então, ele teve uma visão, e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo, e os serafins voavam, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A visão foi tão poderosa, e ele diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O templo do Senhor se encheu da glória do Senhor. E Isaías então disse: eu, ai de mim, que vou perecendo. E ele começa a dizer: porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, é interessante que Isaías, aqui ele já era profeta, era um homem, considerado um homem de Deus, mas aqui Deus o escolheu e consagrou ele para o ministério profético. Isaías começa reconhecendo o seu pecado, a sua impureza, e hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem homens de Deus, pessoas de Deus, e querem servir a Deus de qualquer forma, mas veja que é necessário que o homem reconheça a sua fragilidade, como reconheça que ele necessita ter uma profundeza com Deus, ter uma intimidade com Deus, ter uma mudança de vida para que ele possa ser usado por Deus. E continuando, ele diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porque dificilmente alguém que tivesse um encontro com Deus diretamente, com a visão de Deus, poderia ficar vivo. Mas
um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, nesse momento, Deus está aqui restaurando a vida de Isaías para algo grandioso que o Senhor teria para realizar na vida de Isaías. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías prontamente se prontificou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui começa o ministério de Isaías, um homem que fez a diferença no seu tempo, que fez algo extraordinário para Deus. Ele foi um homem que falou diretamente ao povo de Israel, ao povo da sua época, e a mensagem que Deus enviou para que ele começasse a proclamar era que, então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a se converter-se e a ser sarado. Deus estava trazendo um juízo sobre o povo de Israel, povo que estava desviado da presença de Deus, um povo que não tinha mais compromisso com Deus, um povo que se achava, porque era o povo da promessa, era o povo escolhido de Deus, mas não estavam vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Então Deus levanta Isaías para trazer uma palavra de exortação a esse povo, uma palavra que viesse mostrar o pecado do povo de Israel. Mas a gente vê que até o capítulo 39, Deus trata com o povo de Israel, trazendo uma palavra dura, uma palavra que, irmãos, se fôssemos analisar todos esses textos aqui, todos esses capítulos, é algo duro que Deus vai tratar com o povo, sempre exortando, e o povo com o coração endurecido. O povo de Israel estava vivendo um período, irmão, de desobediência total a Deus. Mas aqui, a partir do capítulo 40, Deus começa a mostrar que, apesar dele ser um Deus de justiça, também ele é um Deus de amor. E ele começa a falar e prometendo um livramento ao povo de Israel, a partir do capítulo 40. E ele começa dizendo no capítulo 40, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus começa a falar diretamente para o povo de Israel, para que eles possam reconhecer que Deus é o único e sublime e eterno Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. É necessário que o homem reconheça que Deus ele é eterno, ele é soberano, ele faz tudo que ele quer, tudo que pertence a ele fazer, ele faz, porque ele é poderoso, ele é acima de todos, não há ninguém semelhante a Deus. Então, nós podemos ver que aqui no capítulo 40, Deus começa a se manifestar de forma grandiosa através do seu servo profeta, que foi purificado, foi transformado para esse ministério. Então, Deus está além da capacidade humana, irmãos, da compreensão humana. Mas a gente vai ver aqui do versículo 9 do capítulo 40, que Deus diz: tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente, e não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Então, a partir do versículo 12, Deus começa a se manifestar, mostrando toda a sua grandeza, todo o seu poder, tudo como ele é. Apesar de não termos capacidade de compreensão da grandeza de Deus na sua totalidade, então aqui o profeta está usando uma figura de linguagem para descrever a grandeza de Deus. Então a gente vai ver que Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que não tem como descrever como realmente ele é. Mas aqui o profeta faz um apanhado e ele mostra que Deus é grande, Deus é todo poderoso, ele é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. E aqui está Deus se revelando nesta palavra, no capítulo 40, para as nações, para Israel. E lá no fim
já no versículo 28 do capítulo 40, Deus diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Está dizendo que não há compreensão humana no seu entendimento, que Ele está acima de tudo, que não tem como descrever Deus na sua totalidade. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Então, Deus aqui começa a consolar o povo de Israel, que estava passando por um momento difícil. Então, Deus aqui está mostrando para Israel que após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles iriam ser restaurados, eles iriam ser renovados, mas que eles deveriam conhecer e reconhecer o Deus de Israel como o Todo-Poderoso, o Supremo Deus, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, ele começa dizendo aqui também: os jovens se cansarão e não se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está dizendo que, independente das circunstâncias, das lutas que você esteja vivendo, independente de tudo que você esteja enfrentando, vocês vão superar essa dificuldade, vocês vão lutar e vão vencer, porque eu vou sempre estar com vocês, vou sempre ser o seu refúgio, vou sempre ser o Deus que sabe, que pode todas as coisas, independente da circunstância. Os jovens, quando ele frisa a questão jovens, porque os jovens são pessoas que têm uma vitalidade, têm uma estrutura física avantajada, além dos idosos, mas ele diz que esses jovens certamente cairão no cansaço, na fadiga, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias que estão à nossa frente e nós achamos que não tem mais jeito, achamos que não temos mais força para superar os obstáculos, as dificuldades, mas quando nós olhamos para Deus, Deus nos mostra que, independente da circunstância, Ele vai nos dar forças para subir como asas de águia, para superar as dificuldades. Correrão de um lado para o outro e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, igreja do Senhor Jesus. Então é necessário, irmãos, que nós possamos compreender a grandeza de Deus. E nós venhamos compreender que esse Deus não se pode apenas em palavras descrever a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazer um resumo aqui rápido do capítulo 41, que é o tema onde nós iremos nos aprofundar mais. No capítulo 41, Isaías dá ênfase ao poder e à soberania de Deus. Este capítulo inicia uma série de discursos que destacam Deus como Criador e sustentador do universo, contrastando com a inutilidade dos ídolos pagãos. Aqui o Senhor desafia as nações a apresentar suas razões e testemunho, mostrando que somente Ele pode predizer e realizar eventos futuros. Os ídolos não têm essa capacidade, os ídolos são mortos, não falam, não ouvem, não se movem, mas o Senhor, Ele está no controle da situação, o Senhor é todo poderoso. De forma poética, Isaías, no capítulo 41, também conforta o povo de Israel, garantindo-lhes que, apesar de sua situação, exílio e fraqueza, eles não estão abandonados. Vai mostrar que Deus está cuidando, Deus está no controle da situação, Deus está ao seu lado. Deus promete renovar suas forças como um pai cuidadoso que segura a mão do seu filho. Isaías, aí nós já lemos, né? Isaías 40 e 31, que é: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então o Senhor está sempre consolando o seu povo. Além disso, o capítulo 41 apresenta uma figura enigmática, frequentemente interpretada como uma prefiguração do Messias ou como uma referência a Ciro, o grande rei da Pérsia, que libertaria Israel do cativeiro babilônico. Este personagem é retratado como alguém escolhido por Deus, ungido para trazer justiça e ordem. É o resumo do capítulo 41. Mas vamos lá. Essa gripe não quer me deixar, não. Quer dizer, a gripe passou, né? Agora só as consequências da gripe. Então vamos lá, irmãos.
no capítulo 41, a convocações das nações. Começa dizendo assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai. Deus já está aqui convocando as nações. Quando ele fala ilhas, ele está representando as nações. Inicia com uma convocação majestosa às nações do mundo. Esta convocação serve como um aviso para o julgamento divino e a revelação da soberania de Deus sobre todas as nações e a história humana. Deus aqui está chamando a atenção para as nações, para que elas possam reconhecer que Ele domina sobre todas as coisas, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus infinito, é o único Deus que devemos adorar. Mas, apesar disso, a gente vai ver que aqui, no versículo 7, diz assim: os artifícios se animou, o ourives, e o que alisa com o martelo, o que bate na safra, dizendo: da coisa soldada boa é então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Aqui as pessoas, irmãos, as nações, não estão querendo reconhecer Deus como Supremo Criador, não estão querendo reconhecer Deus como autoridade máxima, não estão querendo reconhecer Deus como Criador de todas as coisas. Preferem adorar os ídolos, preferem adorar imagem fundida, preferem adorar imagens criadas pelo homem. Mas Deus chama Israel para que eles reconheçam Deus como seu único Deus, como seu Salvador, como seu mediador. A expressão não apenas estabelece a autoridade de Deus, mas também sugere um momento de reflexão e expectativa para as nações, que devem reconhecer a presença e a autoridade de Deus. Embora as nações não reconheçam, embora as nações não queiram reconhecer Deus como Criador, mas um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará na presença do Senhor, todo joelho se humilhará na presença de Deus. Vão ter que reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Criador supremo de todas as coisas, que Ele está no controle da situação. Nem que não queiram, vão ter que reconhecer. Mas nós, como igreja do Senhor, somos privilegiados, irmãos, que nós já fazemos isso. Nós já fazemos isso antes de tudo. Nós já estamos fazendo, adorando o Senhor, reconhecendo Ele como nosso Deus, como nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque essa oportunidade foi nos dada quando? Lá em João capítulo 1, quando os que eram herdeiros da promessa não receberam Cristo como Salvador. Mas nós, como recebemos Jesus como nosso Salvador, agora fazemos parte dessa promessa. Agora somos co-herdeiros de Cristo, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas nós o recebemos. E nós estamos aqui, reconhecendo Deus como eterno, como digno de honra, como digno de louvor e de adoração. A reação das ilhas ou das nações simboliza as nações, as ilhas. Nos versículos 5 a 7, aborda a reação das nações diante do desafio lançado por Deus e revela a futilidade dos ídolos. Este trecho, repleto de ironia e crítica, destaca a ineficácia das respostas humanas perante a majestade divina. Podem querer se justificar diante de Deus, irmãos. Podem até tentar, mas não vão ter argumento diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, Deus é todo-poderoso. Eles podem até tentar querer mostrar que os deuses dele têm algum valor, podem até tentar mostrar que o Deus deles pode alguma coisa, mas nós sabemos que não, que o único Deus todo-poderoso, que faz tudo o que lhe apraz, é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo mais ou menos a minha mensagem? Amém? A partir do versículo 8, irmãos, a qual nós lemos, nós podemos dizer que Israel é o servo escolhido por Deus. Porque aqui é bem claro dizendo: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi. Está se referindo como servo. Quando Deus se refere a Israel como servo, Ele está dizendo que Israel tem uma relação com Deus. Israel tem que ter fidelidade com Deus e tem a obrigação de ser chamado a representar e a testemunhar o Deus vivo ao qual ele serve.
E hoje nós somos o povo de Deus, nós somos Israel de Deus. Hoje a igreja do Senhor. Nós temos a obrigação de representar esse Deus. Nós temos a obrigação de lembrar que Deus ainda está no controle da situação. Nós temos a obrigação de representar e testemunhar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E dizer que Jesus, Ele ainda salva, Ele liberta e leva o homem para o céu. Esse é o papel da igreja dos dias atuais. Mas nessa época aqui, Israel estava sendo chamado a representar Deus, a falar de Deus, a mostrar que Deus era grande, era o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos ele dizendo: a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Ele está falando de intimidade, irmãos. Quando Deus chama Abraão de amigo, ninguém chama outro de amigo se não tiver intimidade com ele. Quando não tem, você chama de colega, chama de qualquer outra coisa. Mas quando você tem uma proximidade, principalmente Deus chamando Abraão de amigo, está dizendo que Abraão tinha uma intimidade profunda com Deus. E nós podemos entender que a necessidade do homem e da mulher de Deus ter uma intimidade profunda com Deus, para que ele possa ser chamado de servo, seja chamado de filho. É necessário que o homem tenha uma profundidade com Deus, que o homem tenha uma intimidade extraordinária com Deus, porque era isso que Abraão tinha. Abraão, ele falava diretamente com Deus, ele reconhecia Deus como um todo para ele, como um supridor, como um Deus que estava acima de qualquer situação. E é assim que nós devemos compreender Deus, que Ele está acima de tudo, que Ele é o nosso supridor, Ele é o nosso tudo em nossas vidas. E era assim que Abraão entendia. No versículo 9 diz assim: tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse. Irmãos, Deus fez uma escolha, escolheu Israel para ser a nação eleita, para ser o povo eleito de Deus. Veja que muitos tentam destruir Israel, muitos tentam pelejar contra Israel para destruir, mas não conseguirão. Se a gente for olhar no mapa o tamanho de Israel, agora, recentemente, os irmãos estão acompanhando aí as notícias, está lá o Irã, dá acho quase 10 vezes o tamanho de Israel. Israel desse tamanho, mas não consegue, irmãos, porque Israel, ele tem a promessa do Senhor, é a nação prometida do Senhor. Eles podem sofrer, podem ser perseguidos, mas nunca serão destruídos. Todas as nações que se levantaram para destruir Israel, não existe mais. Babilônia, Egito, Império Romano, todos que se levantaram contra a nação de Israel já não existem mais. É a nação eleita, é a nação protegida do Senhor. Eles pagam um preço quando desobedecem ao Senhor. O Senhor traz juízo sobre eles, mas depois o Senhor traz o consolo. Então, nós vemos que Deus elegeu Israel, escolheu desde os confins da terra. Também, quando se fala os confins da terra, está falando do retorno de Israel do exílio, da Babilônia. E diz assim: e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Então Deus está dizendo aqui que Israel passou por um período de exílio, porque era necessário para que Israel reconhecesse Deus como seu Salvador, como seu Criador, como seu Deus Todo-Poderoso. Mas agora Deus está dizendo que foi sarado o seu pecado, a sua iniquidade foi tirada. Então Deus não vai rejeitar o povo de Israel, embora eles paguem um preço, mas Deus não rejeita o povo de Israel. E no versículo 10 ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Essa palavra é muito forte, irmãos. Não temas, porque eu sou contigo. Eu trago para a igreja dos dias atuais
não temas, porque eu sou contigo. Quantas vezes nós estamos assombrados, assustados, com a situação que se levanta contra a gente, e olhamos e não vemos nenhuma solução, não vemos algo que possa nos ajudar. E às vezes nós até esquecemos no Deus Todo-Poderoso que está dizendo aqui: não temas, porque eu sou contigo. Eu falei que essa mensagem ela é tão atual que ela foi para Israel, mas é para a igreja do Senhor nos últimos dias. E o Senhor está dizendo aqui: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, que está falando de algo tão profundo, de algo tão maravilhoso. Deus está se colocando à disposição. Não temas, porque eu estou cuidando de ti. Não temas, porque eu sou o teu socorro. Eu sou o que te sustento. Eu sou o que te carrego nos braços. Deus está dizendo para nós nessa noite. Porque Ele diz que não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se eu sou o teu Deus, nada vai te atingir. Os problemas podem vir, a situação, as provas podem vir. Mas o que Deus está querendo de nós, irmãos, é uma decisão de adorar Ele, uma decisão de viver em comunhão com Ele. É uma decisão de ter um relacionamento profundo com Deus. É uma decisão de ter uma intimidade profunda com Deus. Eu sempre gosto de ler em João, e no capítulo 17, versículo 19 a 22, Jesus mostrou o que é ter intimidade com Deus, o que é ter intimidade com o Pai. E eu achei interessante colocar isso aqui para a gente ver que nós necessitamos estar em plena comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa estar nos abençoando. Diz assim: e por eles me santifico, no versículo 19, o Senhor Jesus dizendo: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Está falando dos discípulos. Eu não rogo somente por estes, que eram os discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Agora aqui é para nós, irmãos. Aqui é para nós. Ele está rogando já por nós. E no futuro iríamos reconhecer o Senhor Jesus e aceitar Ele através da palavra. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo o quê? Nós temos que ter uma profundidade tão grande com Deus, uma intimidade tão grande com Deus, que nós vamos ser bem parecidos com Jesus. Nós vamos ser bem parecidos com Jesus. As pessoas vão olhar e vão crer que nós somos representantes de Deus aqui na terra, que nós somos as pessoas escolhidas por Deus para estar aqui na terra, pregando a sua palavra, mostrando a sua palavra, e outros virão depois de nós que creram na pregação que nós fizemos, porque nós estamos no Pai, nós estamos no Pai através de Cristo, nós somos um em Deus através de Cristo. No 22 ele diz assim: e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então ele está falando de unidade, de intimidade. Então, irmãos, é necessário que a igreja tenha uma comunhão com o Senhor, para que Deus possa dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Tem que ter compromisso com Deus, santidade com Deus, viver com Deus, para que essa palavra possa cumprir em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos servir a Deus de qualquer jeito. Nós queremos, achando porque já temos o nome de cristão, nome de crente, o Senhor vai nos abençoar de qualquer forma. Não, irmãos. Existem critérios, requisitos para que Deus possa nos abençoar. É claro que depende tudo da vontade dEle. Mas Deus estabeleceu critérios. Uma das coisas que Deus mais exige não é a santidade. Vivemos em santidade com o Senhor. Viver em comunhão com o Senhor. Porque essa palavra, não temas, porque eu sou contigo, é uma garantia poderosa da presença de Deus, oferecendo conforto e força em tempos difíceis. Mas é para aqueles que confiam no Senhor. É para aqueles que estão alinhados com o Senhor. É para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Então, que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo. Se nós estamos agradando a Deus, nós estamos vivendo
para Deus. Porque a palavra de Deus é: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está dizendo que ajuda, que sustenta. Promessa de Deus para aqueles que confiam no seu poder, para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são íntegros diante de Deus, aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que adoram o Senhor. Deus aqui está mostrando também, irmãos, que Deus não vai te tirar do problema, da situação, da prova, mas Ele vai estar contigo na prova, Ele vai estar te ajudando, vai estar te sustentando, para que quando você passar por essa dificuldade, por essa luta, por essa prova, você vai estar mais forte, e você vai ter um testemunho para contar, de que Deus esteve sempre ao teu lado, que aquilo que parecia impossível para você, foi possível para Deus, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, mas o Senhor entrou com uma ação poderosa, e resolveu, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, continuando, diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se nada, os que contenderem contigo perecerão. Nossos inimigos, irmãos, são muitos. Eles se levantam todos os dias para querer destruir a nossa vida, a nossa alma. O nosso inimigo, ele não brinca, ele não dorme de ser o tentador. Ele está procurando brecha. Pessoas se levantam contra a nossa vida, contra o nosso ministério, mas o Senhor está dizendo que não tornar-se-ão nada, os que contenderem contigo perecerão. Se você estiver na direção do Senhor, estiver obedecendo ao Senhor, nada, irmãos, nada é capaz de te atingir, nada é capaz de te atingir. Você crê nessa palavra, amém? Buscá-lo-ãos, mas não os achará, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Então ele está dizendo que essa peleja não é tua. Essa peleja o Senhor tomou a dianteira. Como é que você coloca a situação nas mãos de Deus e quer agir? Como é que você coloca a situação na mão de Deus, algo que aparentemente você não tem solução, e agora você quer resolver com as suas mãos? Espera no Senhor, confia no Senhor. Ele não já disse que é o Deus das causas impossíveis? Ele não já disse para você, talvez você não tenha compreendido, mas Ele tem dito para você, que eu sou o teu Deus, não temas porque eu sou contigo. A palavra de Deus para você nessa noite é essa, meus irmãos. Muitas vezes nós colocamos nas mãos de Deus, depois queremos nós mesmos resolver coisas que nós não podemos, coisas que é impossível para nós. Mas eu digo nessa noite, que o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Se Ele quiser, Ele pode sarar a tua vida, Ele pode restaurar a tua saúde, Ele pode restaurar o teu casamento, Ele pode restaurar a tua vida financeira, Ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Mas nós necessitamos que nós venhamos crer que Ele é todo-poderoso, que Ele é Deus magnífico, que é o Deus soberano. No versículo 13, para finalizar, diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. O próprio Deus falando, irmãos. De forma tremenda, Deus está falando aqui, através do profeta Isaías. Um homem, como eu disse, que antes ele foi necessário que ele fosse purificado, fosse transformado, para que ele pudesse ser usado de forma tremenda por Deus. Eu vou ler só o 14 para nós finalizar. Ele diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Povinho de Israel, povinho do Parque Piauí, igrejinha do Parque Piauí, sabe que eu estou no controle da situação, sabe que eu sou o teu Redentor. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos, através da sua palavra. Eu creio que o Senhor está agindo em nosso favor. Irmãos, nós olhamos para as dificuldades que vêm pela frente,
Nós vamos entrar em uma grande batalha, tanto material como espiritual. Mas eu creio, pela minha fé, que o Senhor já está agindo em nosso favor. Eu creio que Deus está agindo porque Deus tem demonstrado, irmãos, coisas que há muitos anos nós vimos pelejando para alcançar nossos objetivos, que era a compra daquele terreno. E hoje é uma realidade. Mas eu digo para a igreja, não baixem a cabeça, não baixem a guarda, porque grande vai ser a luta, irmãos, para nós chegarmos à conclusão. Mas o Deus que pode todas as coisas, Ele está dizendo, não temas, porque eu sou contigo, igreja do Parque PI, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, eu peço a Deus que essa palavra, ela possa surtir efeito em nossas vidas, não só na minha, mas como no geral da igreja, de um modo geral. Que nós possamos crer que Deus ainda é o controlador da situação. Deus ainda tem o controle da situação, irmãos. Ele é um Deus amoroso, é um Deus de justiça, e Ele está vendo as nossas lutas. Vamos continuar orando, adorando a Ele, porque eu sei que Deus está agindo em nosso favor. Amém? Lembrando que sábado é o culto de mocidade, domingo, escola bíblica dominical, à noite, culto evangelístico. É mais um louvor, né, irmã? É a senhora. Ainda não estou indo 100% para cantar, não. Para tirar a oferta, vamos. A irmã Maria Borges vai estar adorando o Senhor com mais um louvor. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor, né, irmãos? Eliezer, bota aí bem, fale comigo, da Sofia Cardoso. Pai, fale comigo. Achou, meu filho? É ok. Se não achar, bota outro, Eliezer. Pai, preciso ouvir tua voz. Pai, falando em meu coração, meu Pai, oh Pai, minha alma está angustiada.
aquietai e sabei que eu sou o teu Deus. Tenho visto as tuas lágrimas, contemplado a tua dor. Em nenhum momento, filho, te deixei só. Sou teu Deus, teu amigo e teu Salvador. Tu és meu, não temas, eu estou aqui. Fale comigo. Pai, minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai. Oh, Pai, tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Filho, se te humilhares e de coração me buscares, contigo sempre estarei. Se passares pelas águas, contigo passarei. Se passares pelo fogo, também passarei contigo, filho. Se passares pelos espinhos, eles não irão te ferir. Não temas, filho meu, não temas, eu estou aqui. Como é bom ouvir a tua voz falando comigo. Não temas, eu ainda estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus continua sendo o nosso Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse momento especial na casa do Senhor, a qual adoramos a Ele, glorificamos o seu nome. E lembrando que Deus está no controle da situação. Independente da circunstância, Deus ainda é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos na tua casa, meu Senhor, por ouvir a tua voz, meu Deus, falar aos nossos corações através do louvor, através da tua palavra. Meu Pai, nos direciona para estar sempre na tua presença, ó Deus, cuidando de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Tu és o nosso Deus supremo, Deus criador, Deus que faz todas as coisas, meu Pai, que intercede por nós, que está ao nosso lado, nos ajudando, nos consolando. Meu Deus, continua conosco, nos dá uma noite de paz, de comunhão contigo, uma semana abençoada, meu Pai. Leva em paz os teus servos para os seus lares, nos dá da tua graça, eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Amém.